Bom, Excelência Governadora do UIJ, Excelentíssimos Secretários de Estado para os Recursos Minerais, Excelentíssimo Secretário de Estado para o Petróleo e Gás, Excelentíssimos Vice-Governadores, Sua Majestade Rei Moanauta, Excelentíssimos Presidentes dos Conselhos de Administração e Administradores das Empresas do Setor dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, distintos diretores nacionais do Mirimpete e dos órgãos superintendidos, caros empresários, minhas senhoras e meus senhores. O meu nome é Norberto Benjamin, mais uma vez, e em nome da Agência Nacional de Recursos Minerais, vamos falar então sobre as oportunidades que existem ao longo da cadeia produtiva do setor dos recursos minerais. A cadeia inicia na fase do reconhecimento até a exploração, que compõe o upstream, depois vai para a fase do beneficiamento e da transformação mineira em produtos intermediários, componentes, que depois vai para ainda o setor secundário, que compõe a transformação desta matéria-prima em produto final, tanto para atender o mercado local, quanto para atender o mercado internacional. É um desafio e foi aqui apresentado ao nível da província do UIJ as potencialidades geológico-mineiras existentes. Vimos que o Plano Nacional de Geologia trouxe-nos informação competente que é capaz de agregar confiança e fiabilidade aos promitentes investidores, porque, como disse bem o doutor da Mata, informação geológica é o primeiro passo para o caminho da mineração. Nestes termos, minhas senhoras e meus senhores, mais uma vez reiteramos o convite a visitar o Instituto Geológico de Angola, enquanto órgão que compõe o modelo de governação do setor mineiro, da qual a Agência Nacional de Recursos Minerais, que eu represento, também faz parte. Foi recentemente instituído, há 4 anos que celebramos a sua existência a 5 de junho, e tem atribuições gerais de regulação, fiscalização, certificação e a promoção do setor mineiro. É o que estamos aqui a fazer neste momento, neste fórum. Promovermos exatamente as potencialidades geológico-mineiras existentes. Desta feita, foi apresentada aqui, ao nível da província do UIJ, as potencialidades que estão, como se diz, à mão de semear. Pronto, deste modo, a nossa agenda é basicamente essa que já foi mencionada. Vou avançar então para, se me permitem, estávamos aqui a falar sobre as atribuições da Agência Nacional de Recursos Minerais, cujas atribuições gerais integram a regulação, fiscalização, a promoção e a certificação de produtos minerais, saliente-se, com exceção do diamante, que existe a Comissão Nacional de Processo Kimberley, que é o órgão que também compõe o modelo de governação do setor, vocacionado especificamente para a certificação dos diamantes. A Agência Nacional de Recursos Minerais é responsável pelas diretrizes da atividade dos operadores mineiros, que compõem por normas, regulamentos e etc., que, em articulação com a tutela, que é o Mirimpete, então, são responsáveis pela elaboração de políticas públicas visando a um melhor aproveitamento dos recursos minerais existentes. De seguida, já foi aqui mencionado em resumo a situação do cadastro mineiro que existe na província do UIJ para o segmento da exploração, ou quer dizer, melhor, para o segmento da prospecção e depois da exploração.
de salientar que a prospecção antecede a exploração. Temos ouro, cobre, metais básicos, diamante, galena, manganês, ferro, quartzo, metais básicos e diamantes no segmento da exploração. De seguida, minhas senhoras e meus senhores, esse é mais ou menos uma amostragem de como é possível nós desenvolvermos a cadeia produtiva dos recursos minerais, e este fluxograma está espelhado, ou então enquadra-se exatamente nas políticas públicas, tanto nacionais quanto regionais e também continentais. Dizendo isso, que Angola é subscritora da estratégia de industrialização da SADC, que visa exatamente a otimização e a maximização dos produtos minerais ao nível da região. Isto também está alinhado com a visão mineira africana, que diz que nós temos que fazer o aproveitamento dos recursos minerais dos recursos minerais que os países africanos hospedam. Da mesma forma, está alinhado também ao Plano de Desenvolvimento Nacional e também ao Plano de Desenvolvimento Sectorial, que visa exatamente o desenvolvimento das cadeias de valor e o seu aproveitamento, como bem disse Sua Excelência, Secretário de Estado, das múltiplas cadeias de valor que a atividade mineira oferece nos seus variados recursos minerais existentes. Estas oportunidades que existem estão ao dispor dos agentes econômicos, com um realce para aqueles que têm uma paixão, atividade mineira. Ou seja, desde o segmento do upstream, mid e down, existe um conjunto de oportunidades que os empresários, tanto ao nível da província do Uíge quanto ao nível nacional, podem aproveitar, porque nós sabemos que, infelizmente, a maior parte, tanto de serviços, equipamentos e bens, que é usado e aplicado na atividade mineira, e também, se não estou em erro, o secretário Barroso, a atividade petrolífera, vem do estrangeiro. Então, como sabem, aqui está a dispor a um conjunto de oportunidades que a classe empresarial pode aproveitar. Esse conjunto de oportunidades, por exemplo, podem gerar fatores multiplicadores em função da formação de técnicos e de empregos que serão usados na atividade mineira. Como é o caso, por exemplo, dos centros de formação técnico-profissionais existentes. Se os centros de formação técnico-profissionais existentes incluírem módulos de formação aplicados à atividade mineira e petrolífera, será um ganho na formação, por exemplo, de técnicos médios, de técnicos básicos para a atividade mineira. Por fim, minhas senhoras e meus senhores, lanço um desafio e uma provocação. Com arrojo, com irreverência e com capacidade de realização, podemos fazer da Angola um país verdadeiramente virado à atividade mineira. Muito obrigado pela vossa atenção.